Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Inganga. Eu vou fazer esse vídeo porque eu não estou me contendo, né? Que é sobre os ciganos. Bom, é claro que a gente sabe que existe uma proximidade do povo cigano, né? E eu vou chamar de povo, né? Com a Quimbanda. Existe, né? Eu tenho uma proximidade muito grande com a cigana com quem eu trabalho, que é a Dona Sete Estrelas do Oriente, que é uma cigana, assim, que eu vou dizer pra vocês, incrível, incrível. Incrível em matéria de conhecimento, incrível com os oráculos que ela trabalha, né? E eu tenho uma gratidão com ela, assim, gigantesca, gigantesca, né? Eu sempre entendi, né, que de alguma forma os nossos, os mortos, né, os grandes mortos, os poderosos mortos que nos acompanham, eles estão de alguma forma ligados à nossa ancestralidade, tá? E eu tenho provas na minha vida, né, são praticamente 50 anos nisso, sobre esse assunto, né? Sobre cada um daqueles falangeiros, daqueles poderosos mortos que se manifestam através da minha mediunidade, e eu deixo com que eles se manifestem sem interferência, né? Eu realmente desapareço, dificilmente eu consigo lembrar das coisas que são ditas ou das coisas que acontecem. Mas em alguns casos eles me deixam ouvir, desde que não interfira, né? Porque também é um aprendizado. Eu sempre falo que o médium, se ele tiver bem preparado e entender, né? Deixar com que esses mortos falem, ele vai aprender muito, né? E a minha vida toda foi assim, né? Tanto que quando eu era muito nova, eu conversava com qualquer morto. Isso me trouxe alguns problemas, tá? Né? Tanto é que hoje eu não dou muita trela, não. Eu dou trela para aqueles que trabalham comigo, mas para os demais não, porque eu achava que eles podiam me ensinar. Sim, alguns me ensinavam, outros me prejudicavam muito, mas enfim, né? E então, eu sempre achei isso, eu sempre acreditei muito nisso, né? Pelas histórias que eles contam, eu conheço a minha ancestralidade, eu sei de onde as minhas famílias vieram, o que eles fizeram, como eles foram, enfim, eu conheço todas as histórias, né? Isso sempre foi muito forte dentro das minhas famílias aqui encarnada, tá? Com relação à história, né? Quem nós somos, de onde nós viemos. E quando eu escuto, né, as entidades falarem, existe uma proximidade. Não quer dizer que eles tenham sido, sei lá, algum parente distante, né? Tanto é que eu sempre achei que o seu Zé do Carteado, por exemplo, que é o meu Exu Malandro, ele tinha sido da minha família, né? Porque ele é italiano, né? Mafioso. E ele falou que não, né? Que ele não era da minha família. Mas olha só como existe uma proximidade. Eu venho da região de Udine, que é a Friula, né? Que é a Veneza Giulia, na Itália, que é muito próxima ali da Croácia, né? Da região ali do leste europeu, né? É na divisa, na verdade. E também com a Áustria ali, né? E então existe algumas proximidades, né? Que é uma mistura muito grande. Se falar de Europa, não existe de fato um povo puro, tá? Não existe, isso é mentira, né? Porque era um invadindo o outro, enfim. A coisa ali era uma bagunça, assim como é no Oriente Médio, assim como que também é na África, né? A gente tem que imaginar que a história do mundo foram de invasões, invadidos e conquistadores,
né? E isso vai miscigenando e vai misturando culturas, né? E a gente tem o que tem hoje. E então, eu imaginava que essa cigana com quem eu trabalho, de alguma forma, ela tem essa proximidade com os ciganos que se fixaram ali na região do leste europeu. E ela me provou que sim, que tem alguma coisa assim, né? E mesmo porque da onde eu venho, né, tem esse vínculo. E numa gira, uma festa, eu sempre faço essa festa, já fiz na Quimbanda, porque eu não tinha ainda o terreiro de Umbanda, e eu fiz, e agora eu faço só na Umbanda a festa dos ciganos, porque é uma forma que eu tenho de agradecer, né, por uma vida inteira dessa cigana estar me acompanhando. Eu trabalho com ela desde os 10 anos, tá? E ela nunca me abandonou. Nos momentos mais difíceis da minha vida, ela estava presente. E ela me ensinou muito. Tudo que eu conheço de oráculos, não só, né, o oráculo que ela trabalha hoje, que não é de fato o oráculo originário dela, mas é uma adaptação, e ela deixa isso bem claro. Ela deu uma aula sobre oráculos que é assim, impressionante. E então, eu devo muito a ela, né? Eu tô fazendo esse vídeo explicando, né? Ela sempre fala dos Huac, ela usa essa palavra, que são os ciganos que perderam o vínculo com seus clãs por N motivos, né? Seja por miscigenação, seja por que era expulso dos clãs. E eu sei que eles muitas vezes estão presentes na Quimbanda, né? Que são aqueles ciganos mais, digamos assim, vou colocar entre aspas, desonestos, né? No sentido de fazer uma troca não tão justa, tá? Eles existem sim, né? Eu sempre vi a presença deles, mas não é, por exemplo, no caso da cigana que eu trabalho. Tanto é que ela não vem na Quimbanda. Ela pode vir, ela trabalha, ela tem digamos assim, ela sempre fala que ela não tem problema nenhum em trabalhar com Exus, com Pombogiras, mas ela não pertence a esse tipo de energia para trabalhos, por exemplo, uma incorporação dentro da Quimbanda, né? Que isso seria dos Huacs, tá? Que é o que ela chama, que são essa classe de ciganos, ok? Que foram excluídos dos seus clãs. Bom, isso é importante deixar claro. Teve uma gira, foi esse ano, inclusive, que eu fiz a festa, eu faço sempre em maio, a festa dos ciganos, é uma festa muito farta, né? Eu sempre faço isso com muito, muito amor e carinho. E ela veio, né? Ela não trabalha em pé, não é a forma dela de trabalho, ela sempre trabalha no chão, sentada, né? Com as coisas dela, né? Com os fetiches dela. E veio uma moça falar com ela que eu conheço. E essa moça, né, tava com uma série de problemas. E ela falou pra moça, e os ciganos têm isso muito forte com relação à ancestralidade deles. Você precisa cuidar do seu ancestral masculino. Porque os seus problemas estão presentes nessa questão. Eu não lembro, eu não sei da história de fato, porque a moça me chamou depois, é uma pessoa que eu conheço. Ela me chamou depois, cheia de dúvidas, e eu também não sabia responder, né? O que me veio só é que, provavelmente, o clã cigano que ela pensava trabalhar, né, dentro da Umbanda, não é este clã que as pessoas criaram como arquétipo, que são os indo-europeus, tá? E a cigana explicou isso pra ela, né? Claro, do jeito dela, né? E gerou uma confusão. Aí hoje eu recebi um vídeo, que inclusive é uma entrevista com o Baba Alex Cubano, né? De um grande amigo. E ele conta sobre os caçanges.
que inclusive deram origem ao Palo Mayombe, que nós conhecemos aqui na região da América Central, tá? Os Cassanges, eles eram do Mediterrâneo, diz a história, isso aí foi escrito até por um árabe, né, um historiador árabe, que eles faziam parte lá das 12 tribos de Moisés, que depois invadiu Canaã. E eles se negaram a invadir Canaã, eles se negaram a enfrentar os cananeus. E foram embora, pegaram o seu povo e foram embora para a África. Eles desceram, né? Etiópia, Moçambique, enfim, eles foram descendo até chegar no Congo. E eles eram pessoas, né? Eram um povo em matéria de agricultura, em matéria de escrita, né? Inclusive parece que eles falavam aramaico. Eles eram mais, vamos dizer assim, mais avançados, tá? Em conhecimento. E eles acabaram se fixando no Congo e também ajudando na cultura ali da região. Com a época da colonização, que foi no século 14, 15, né? Eles foram trazidos, né? Foram, infelizmente, isso ocorreu, como escravos aqui para as Américas, tá? Tanto é que eles eram escravos africanos diferenciados. Então, eles trabalhavam mais na casa grande, vamos colocar assim, né? Como eles eram mais inteligentes, no sentido de conhecimento, falavam muito bem, né? Conheciam outras línguas, né? Conheciam matemática, etc. Então, eles trabalhavam assim como cocheiros, como pessoas mais próximas dos senhores, né? Das senzalas. E eles eram ciganos. A origem deles é cigana. Então, gente, eu sempre falo, ao invés de julgarmos o que os espíritos estão falando como algo assim absurdo, porque existe um estereótipo, existe uma falta de conhecimento, é falta de conhecimento, né? Vamos ouvir mais, abram mais os ouvidos e a mente, ouçam mais o que eles têm para nos ensinar. Ouçam mais as histórias que eles têm para contar, porque eles me deram muitas dicas até hoje, da onde eu deveria procurar determinado conhecimento. E eu fui atrás, e eles estavam corretíssimos, tá? Mas por quê? Porque eu não julgo, porque eu não acho absurdo. Não, isso aí é marmotagem, né? Não, são espíritos falando, antigos, antiquíssimos, a gente não tem noção, às vezes, da antiguidade deles, né? E eles conhecem muito da história da humanidade, eles conhecem muito da história da bruxaria, eles conhecem muito da história da magia, né? Da criação disso tudo, né? Nossas origens, de fato. Então, eu fiquei assim impressionada, até falei com ela agora, eu falei, eu já sei quais são os seus antepassados, né? Seus ancestrais, na qual você precisa se conectar. Esses ciganos, os Cassanges, eles não trabalham da mesma forma que os ciganos, por exemplo, indo-europeus, né? Tanto é que os Cassanges aqui nas Américas também fazem parte da origem do Palo Mayombe, entenderam? Então, e eles foram juntando, né? Porque o cigano, ele traz muito isso muito forte. Como eles vão migrando, né? De local para local, eles vão também absorvendo aquela cultura, tá? Eles vão entendendo, aprendendo dentro daquela cultura na qual eles estão inseridos até que eles mudem novamente, entenderam? Então, eles foram fazendo esse processo também, levando não só o conhecimento que eles já tinham, da natureza, enfim, mas também agregando conhecimento de todos esses locais, essas tribos africanas, na qual eles foram passando, tá? Então, é uma cultura riquíssima, é riquíssimo isso, né? Eu fiquei assim impressionada, porque ela deu a dica, ela falou quem eles eram, né? E agora me chegou um material histórico
que conta justamente deste povo. Porque eu sempre peço para eles, eu falei assim, olha, eu não entendi muito bem isso, mas me mostre aonde está esse fato, ou essa informação, ou esse conhecimento. E eles, de alguma forma, chegam, né? Então eu precisava fazer esse vídeo, gente, porque eu fiquei encantada agora, eu fiquei encantada, né? Porque eu gostaria de conhecer um Kassange originário, gostaria muito. Quem sabe eu entro em contato com um desses poderosos mortos, né? Se eles estiverem me ouvindo, espero que sim, tá bom? É isso, gente. Eu precisava dividir esse conhecimento com vocês e até mesmo fazer um alerta, né? Fazer um alerta. Escutem mais, né? Prestem mais atenção no que eles estão dizendo. Eu sei que tem médiums que às vezes não tá tão bem alinhado, né? Com os mortos que ele tá trabalhando e acaba às vezes passando na frente, como por exemplo uma vez eu ouvi ciganos falando portunhol. Isso não existe. Não existe porque eu conheci ciganos de verdade quando eu morei na Europa e eles não falam, claro, eles falam a língua local porque eles estão inseridos ali, mas a língua materna deles, a língua originária deles é o Roman. Então quando eles conversam entre si, eles falam o Roman. Eles não falam, muito menos o portunhol, gente. Se, de repente, a última encarnação daquele cigano foi na Espanha, por exemplo, que, né, teve, sim. Inclusive, eles foram muito caçados lá. Ele pode vir a falar espanhol. Mas se ele tá aqui no Brasil, ele vai falar em português. Agora, se ele quiser falar sobre ele próprio, com a origem dele, dificilmente ele falará espanhol, ele vai falar o Roman, tá? E eu falo isso porque a minha cigana, às vezes, fala palavras em Roman. E foi interessante porque eu não conhecia essa língua, eu já tinha ouvido, mas eu não entendia. Eu achava que era uma língua ali da região do leste europeu. E depois eu fui pesquisar. E realmente essas palavras existem em Roman. É Roman, não é croata, não é iugoslavo, não. É Roman, tá? Não é ucraniano, nada disso, tá? Então, assim, é muito interessante, né? Nós aprendemos e entendemos, né? E sairmos dessa bolha, tá? De achar que tudo é marmotagem. Sabe o que acontece? As pessoas, por falta de conhecimento, elas julgam. Isso é falta de conhecimento. Julgamento é falta de conhecimento. Tanto é que dizem que pessoas conservadoras possuem intelecto muito inferior. Olha só, tá? Porque ela não expande a mente, ela não estuda, ela não procura entender as coisas sem julgar ou pré-julgar, tá? Então fica uma dica aí pra vocês. Nós temos quem trabalha na Quimbanda, na Umbanda, né, com os mortos de forma geral, porque tem outras, né, na Ásia também tem. Se nós formos honestos e tivermos a cabeça no lugar, entendemos, não julgarmos, nós temos uma grande chance de revolucionar este mundo, porque eles estão vivos, estão presentes 100% na nossa vida, tá? Então fica uma dica aí pra vocês. É isso, eu tinha que fazer esse vídeo. Um grande beijo. Eu vou falar, né? Não devia, mas eu vou falar. Olha, comenta, curte, né? Compartilha. Eu acho que não custa, né? De repente essa informação que eu tô passando aqui pode ser útil para outra pessoa que tá na dúvida, que não sabe direito qual é a origem dela, qual é a ancestralidade dela. Aqui existe um apagamento, no Brasil principalmente, existe um apagamento cultural, um apagamento ancestral muito grande. Por quê? Primeiro, porque as pessoas também não se interessam por história, não se interessam por arqueologia, elas próprias, tá? Aí, a família também é um pouco alienada, né?
E existiu também uma dominação, um imperialismo gigantesco. Então é muito fácil apagar a história das pessoas. Só que elas também não buscam, certo? Não buscam, tem preguiça de estudar, tem preguiça de aprender, não é? Então fica uma dica aí para vocês, né? Se puderem também compartilhar para dizer para as pessoas, olha, acordem, acordem, né? O nosso país é maravilhoso, gente. Esse país é riquíssimo. As Américas é riquíssima de culturas, né? De imigrações. Eu fiz um vídeo sobre isso esses dias, né? Que, não existe. Eu falo, mas a quimbanda é ancestral. Tá, mas que ancestralidade, né? Eu tenho a minha ancestralidade, das minhas famílias, né? Agora, provavelmente não vai ser igual a ancestralidade de um outro quimbandeiro. Certamente não, tá? Mas a quimbanda não é africana. Não é africana. Eu falo, a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que temos aqui no Brasil, não existe lugar nenhum do mundo, tá? E ela é rica. É rica, mais rica do que muitas religiões originárias, tá bom? Grande beijo pra vocês e tchau, tchau.